Bem, eu tenho o desafio aqui de nesse vídeo dar continuidade a um pouco do que o pastor Jean tem falado nós chamamos de aula de escola dominical. Se você está nos assistindo agora, peço para que você fique, serão apenas alguns minutos, e eu quero trazer uma breve reflexão aos irmãos, tá bom? O tema que nos é proposto é vivendo uma vida acima da média. Quero já compartilhar com os irmãos que provavelmente na próxima semana nós já vamos abordar um novo tema, tá bom? Bom, a partir disso, quando nós pensamos sobre viver uma vida acima da média, eu consigo me lembrar de várias pessoas, né? E um dos personagens da Bíblia que me vem à mente é Jó, né? Jó, e todos nós sabemos da história de Jó e tudo o que ele viveu, tudo que ele passou, tudo que ele era e tudo que ele perdeu, tudo que aconteceu, não somente nos seus bens materiais, mas também nos seus amigos, na sua família. Pois é muito interessante, o livro de Jó é um livro maravilhoso, né? Mas quando nós vamos para o final do livro de Jó, que é no capítulo 42, o capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, ele começa assim: Então respondeu Jó ao Senhor. Eu só vou ler mais um verso que diz: Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Olha só, Jó viveu uma vida onde ele sofreu muito, muito mesmo. E nós sabemos disso, não cabe aqui ficar lembrando dessa história, porque creio que os irmãos já conhecem. Mas no final da sua caminhada, depois que tudo aconteceu, Jó diz ao Senhor: Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Uau! A gente aprende muito com isso, porque nós temos a tendência de valorizar coisas que não devem ser valorizadas. Nós temos a tendência de, quando chega um problema para nós, a nossa tendência é jogar tudo para o alto, ou abrir mão de muita coisa, né? Talvez questionar ao Senhor muitas vezes. Sim, essa é a realidade da nossa vida. Jó, depois de tudo que ele sofreu, ele diz: eu sei que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E aí ele diz também que o Senhor deu e o Senhor tomou, que bendito seja o nome do Senhor. Então Jó tinha um coração enraizado, ligado diretamente com Deus. Ele tinha um coração no lugar certo. E isso me chama muita atenção, porque quando falamos sobre viver uma vida acima da média, os padrões que nós estamos acostumados a entender sobre o que é essa vida acima da média, eles infelizmente estão deturpados. Quando falamos sobre viver acima da média, a gente pensa sobre recursos financeiros, ou ter uma vida incrível e maravilhosa, mas na verdade não é isso. Viver uma vida acima da média significa que eu tenho o meu coração ligado em Cristo. O meu coração pertence a Cristo. Eu estou ligado, o meu coração é dele. Quando entendemos isso e tomamos essa decisão, a nossa vida, ela passa a ser uma vida acima da média. Não prometemos e não podemos prometer, porque a palavra de Deus não nos promete que ficaremos ricos ou que seríamos pessoas muito bem-sucedidas, materialmente falando, mas não, nos garantido aquele que crer uma vida plena, uma vida abundante, uma vida eterna. Jó tinha o seu coração ligado no Senhor. É muito interessante, nós vamos entender na palavra de Deus
nós vamos nos deparar com uma dualidade que é a seguinte, e me faz pensar muito sobre isso. Eu quero que os irmãos venham comigo aí nessa reflexão. É muito interessante a gente reparar o final da vida das pessoas. E quando nós separamos o final da vida das pessoas, nós vamos nos deparar com pessoas, seja um homem ou uma mulher, idosos, que já são muito mais, como eu posso dizer, talvez flexíveis em relação aos seus posicionamentos. É muito interessante porque eu vejo alguns homens de Deus que eu respeito muito e já têm uma idade avançada, e analisando o sermão desses homens de Deus, é nítido ver o quão eles priorizam pregar o plano de salvação, o quanto eles priorizam pregar a Jesus Cristo e somente Jesus Cristo. Enquanto pastores novos e jovens, e é até meio contraditório eu estar falando isso, porque sou um jovem pastor, enquanto os pastores jovens, eles querem o que nós chamamos popularmente de reinventar a roda, né? Querem trazer coisas bombásticas e novidades absurdas a partir daquilo que sempre existiu, que é a palavra de Deus. Por que eu falo que nós vamos nos deparar com uma dualidade? Porque a palavra de Deus fala que os jovens foram escolhidos porque eles são fortes. Mas o velho, quando ele chega a uma certa idade, ele abre mão de muita coisa que ele defendeu durante a sua juventude e foca apenas no que ele entendeu durante a sua vida, que é essencial. No caso, Jesus. Suficiente. Mas como fazer o que a gente pode pensar a respeito disso? Do jovem e do adulto, ou do velho. A palavra fala que nós somos escolhidos porque nós somos fortes, e eu creio muito nisso, e eu quero talvez fechar essa ideia aqui com você, para que faça sentido. O jovem, ele tem o seu momento, e é essencial que o jovem tenha o seu momento. Então ele realmente foi escolhido porque ele é forte. O jovem tem no seu coração o desejo de mudar o mundo. O jovem, ele não tem dúvida que ele vai mudar o mundo, ele tem certeza que ele vai conseguir mudar o mundo. É muito interessante que os anos vão passando e o adulto, ele percebe que ele não tem mais como mudar o mundo, mas ele pode mudar o mundo à sua volta. Ele vai ficando mais velho, e aí ele vai entendendo que muita coisa que se defendeu ao longo da vida são secundárias e que é necessário se focar no que é inegociável, no que é essencial. Bom, a minha palavra para você que já é adulto ou está atingindo uma idade maior, a minha dica para você como jovem é: olhe para o jovem e não barre ele, não segure ele, não fale que não vai dar certo, mesmo que você saiba que não vai dar certo, porque esse é o momento do jovem. O jovem vai arriscar, o jovem ele dá movimento às situações, o jovem ele é revolucionário, ele é forte, ele tem gás, ele tem força. Incentive o jovem a viver uma vida, se é que eu posso dizer, frenética em busca do Evangelho, em prol do reino de Deus. Já o conselho ao jovem é: olhe para os adultos ou os mais velhos e veja o que eles estão fazendo hoje, porque se nós jovens olharmos o que os mais velhos estão fazendo, nós vamos entender o que é realmente necessário fazer. Tem uma coisa muito interessante que me chama muita atenção na vida de Paulo, que é a seguinte: Paulo, no começo da sua caminhada, do seu ministério, em prol do reino de Deus, ele se declara o menor dos apóstolos. Então, numa posição de humildade dele, ele fala: eu sou o menor de todos os apóstolos.
É interessante isso, que ele fala isso no começo do ministério. Ele vai caminhando um pouquinho mais e vai vivendo para o reino de Deus. Ele vai progredindo o evangelho, ou pregando o evangelho. E aí no meio da sua caminhada ele se declara, ele faz uma nova declaração, e ele se declara não mais o menor dos apóstolos, mas sim, ele se declara o menor de todos os santos, o menor dos crentes. Ele se reconhece como menor. Interessante que ele viveu a vida para o reino de Deus e entendeu que ele não era mais o menor dos apóstolos, mas sim o menor de todos os santos. Mais fascinante ainda é que a vida dele continua, ele vai vivendo e no final da sua vida ele se declara o pior dos pecadores. O que me faz entender é que ao longo da vida dele, ao longo da vida de Paulo, ele foi entendendo quem ele era em Cristo Jesus e o quanto ele dependia de Jesus, o quanto ele dependia de Deus na vida dele. O jovem tem esse ímpeto mais, ele é mais forte, mais revolucionário. O velho, ele entende que ele não tem mais a força, mas ele tem o conhecimento, ele tem a sabedoria. O que tem a ver com viver uma vida acima da média? Eu creio de todo o meu coração, queridos, que aqueles que vivem uma vida acima da média são aqueles que têm o seu coração em Jesus. Seja ele um jovem, seja ele um adulto ou um idoso. Se esse jovem, com toda a sua força, tiver o seu coração ligado em Jesus, ele viverá uma vida acima da média. O adulto ou o idoso, se ele, mesmo com todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, se ele tiver o seu coração em Jesus Cristo, ele estará vivendo uma vida acima da média. Uma vida acima da média aos olhos do nosso Deus, aos olhos, segundo os olhos espirituais da situação, o olho espiritual da situação. Bom, a proposta e o convite que eu faço para os irmãos é que possamos viver uma vida acima da média, ou seja, que possamos viver uma vida voltada para Cristo Jesus, que os meus olhos e os seus olhos estejam focados em Cristo Jesus. Seja você um jovem, esteja você no meio da sua vida, ou se esteja você no final da sua caminhada, que Jesus possa ser tudo para você e para mim. É nítido, os pregadores mais velhos, eles pregam Jesus, porque eles sabem que Jesus é suficiente. E eu e você, nós temos o privilégio de entender essa verdade e ter essa certeza de que Jesus é suficiente. Mesmo jovens, mesmo adultos, nós podemos entender, Jesus é suficiente. Não há o que fugir, não há o que fazer, não há para onde fugir. Se falamos do Evangelho, falamos de Jesus Cristo, da suficiência de Jesus. Que eu e você, durante a nossa caminhada, que a gente não negocie o que é inegociável. E o que é inegociável é que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus é o único caminho para chegarmos até Deus. Isso é inegociável. A respeito do que é negociável, aí cada um tem os seus posicionamentos, mas nunca negociaremos Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Jesus. É por Ele e para Ele e por meio dele. Tudo se faz por Jesus. Jesus é suficiente. Amém? Que eu e você possamos viver uma vida acima da média, focados, com o nosso coração ligado em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana. Até mais.